tarde para você. Tá começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, narrador, homem faz de tudo. O nosso querido João Delfino. Tudo bem, João? Boa tarde. Tudo bem, Vieira. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Hora do Esporte. Tô feliz de começar mais uma semana aqui ao seu lado, viu, Vieira? Oh, que prazer. O prazer é todo meu, viu, João, ter você aqui no nosso Hora do Esporte, tá certo? Prazer também é ter o Luizão aqui, ó, o nosso intérprete de Libras, o papai do Lourenço, o Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Luizão, seja sempre muito bem-vindo aqui, é meio de rabo de olho aqui, mas opa, deu certo. Luizão aqui, aquele nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. Luizão, repito, levando sempre a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E o nosso Hora do Esporte, claro, começa falando sobre o São José Esporte Clube, que entrou em campo no último sábado contra a equipe do Juventus. Juventus que vinha de um empate e uma derrota, sofreu 8 gols até então. E aí o São José pensou, acho que tá tranquilo. Não tava não. Moleque travesso aprontou das suas em pleno Martins Pereira. Quem vai contar a história do jogo para você é o nosso repórter, o Dudu Campos, o nosso Aladim. As imagens são do DJ Helder Soares. Solta, Matheus. Os finais de semana com bola rolando pelo Paulista Série A2 finalmente voltaram. No sábado, a Águia do Vale entrou em campo para enfrentar o Juventus da Moca pela terceira rodada do estadual. O jogo trazia duas situações completamente opostas para as duas equipes. O Juventus ainda não havia vencido nenhuma partida no campeonato e em apenas 2 partidas já havia cedido 8 gols. Já o São José veio de vitória contra o Grêmio Prudente por 2-1 no Martins Pereira. Quando a bola rolou, o jogo começou tenso, já com muitas faltas no início da partida. E com o São José não se encontrando na hora de sair jogando. Foi em uma dessas saídas mal feitas que o camisa 13, Elkin Munhoz, chutou de fora da área e não perdoou. Sem chance para o goleirão Gabriel Afonso. Golaço, 1-0 Juventus. A primeira descida do São José só aconteceu aos 13 minutos, com esse chute de Michael Paulista que passou longe. Quem mais tentava pelo São José era o ponta esquerda Riquelme. Nessa descida, fintou bem o marcador para conseguir uma falta perigosa para a Águia, mas na hora da cobrança, Michael desperdiçou. Na pausa para hidratação, o treinador Marcelo Marelli tentou arrumar a casa para trazer a Águia de volta ao jogo. Aos 33, o clima esquentou entre Cristiano e Maicon Douglas, não aquele, depois de uma sucessão de chegadas mais maldosas. O resultado da confusão foi de 1 amarelo para cada. 36 minutos e a indefinição da parte do São José continuava. A melhor chance da Águia na primeira etapa veio aos 42. Após escanteio do lado direito, Matheus Rocha pegou de primeira no rebote, tirando tinta da trave. O primeiro tempo acabou assim, e com vaias no Martins Pereira. São José 0, Juventus 1. Na volta para o segundo tempo, o técnico Marcelo Marelli mexeu na equipe para tentar conseguir retomar o meio de campo. Martinelli no lugar de Danilo Fidelis e Gabriel Ramos no lugar de Michael. Quem começou o segundo tempo com a mesma vontade do primeiro foi Riquelme. Em bela jogada individual pela esquerda, o ponta quase deixou tudo igual no placar com esse chutaço. O tempo passava e o São José não conseguia criar absolutamente nada pelo meio de campo, nem com as ligações diretas. Com 15 jogados, mais uma mexida de Marelli. Cristiano saiu vaiado para a entrada de Pedro Arthur com a 11. E não é que no primeiro lance dele quase saiu gol? Recuperação de bola e defesa de Gabriel. E ninguém rendia no ataque da Águia. Nessa oportunidade, Clecione isolou. Aos 29, ele saiu para a alegria da torcida. Que partida, hein, Clecione? A melhor chance do jogo para o São José só veio aos 49. Após o escanteio, esquerda obrigou Félix a fazer uma boa defesa. No rebote, Gabriel Ramos conseguiu a proeza de mandar para a lateral.
Fim de papo no Martins Pereira para a decepção de mais de 2.000 torcedores presentes. São José 0, Juventus 1. O nosso meio-campo no primeiro tempo foi muito mal, na verdade, né? A gente muito estático, muito pouca mobilidade. Era o oposto do time deles, né? Quando eles tinham a bola, eles tinham uma mobilidade gigantesca. Eles jogaram mesmo sob pressão, eles conseguiram jogar. O nosso time não quis arriscar muito espaço com jogadores sob pressão. E principalmente competitivamente, a gente competiu muito pouco no primeiro tempo. A gente foi engolido por eles no primeiro tempo na parte de competitividade. A gente competiu pouco, perdeu todas as divididas e eu acho que fez muita diferença. O nosso meio-campo, infelizmente, não conseguiu se conectar muito. Acho que principalmente no primeiro tempo, tudo que a gente fez bem contra o Prudente, que foi pé na bola e se impor tecnicamente, a gente não fez nesse primeiro tempo. Acho que a gente não conseguiu sair da pressão deles e a gente acho que perdeu todas as divididas. Então isso fez com que o time deles crescesse, ainda mais fazendo gol cedo. Como um dos mais velhos do elenco, a gente tenta passar tranquilidade, mesmo nas horas ruins, para que a gente possa sair da situação. Acredito que a gente melhorou um pouco no segundo tempo, mas não foi suficiente para empatar nem virar o jogo. São coisas que a gente tem que consertar para a gente sair dessa irregularidade que a gente está no momento. Depois da derrota para o Juventus, o São José mal terá tempo para recalcular a rota. Isso porque a equipe viaja para São Paulo já na quarta-feira para enfrentar o Oeste, que agora se chama Osasco. Para o treinador Marcelo Marelli, ainda existem muitos pontos para serem aprimorados para as próximas partidas da Águia do Vale. Sobre direito à derrota, acho que é hoje. Hoje é o dia que a gente tem que sentir. Amanhã a gente tem que começar a pensar já no jogo do Oeste. É muito pouco tempo. Não dá também para a gente ficar sofrendo e a gente tem que dar o próximo passo. E é isso. A gente fez isso no jogo contra a Linense. O jogo foi no domingo. A gente na segunda-feira estava pronto já, montou a estratégia para o jogo do Prudente. É isso que a gente vai fazer. E recuperar o máximo possível os atletas. Infelizmente é essa a realidade. A gente já sabia que ia ser assim, sobre jogo atrás de jogo. E é isso. Pois é, João, o São José não foi bem, até a gente acompanhou pela rádio, né, você não, eu estava trabalhando pela rádio, o nosso comentarista, o Antônio Carmo, ele falou que, na visão dele, obviamente, a partida de sábado contra o Juventus foi pior. A apresentação do São José foi pior do que a estreia contra o Linense, que já tinha sido ruim, principalmente o segundo tempo da equipe do São José. Preocupa, a equipe do São José não conseguiu mostrar um bom futebol, e é bem verdade, a gente tem que dar os méritos também para a equipe do Juventus, que veio para cá, estava, de certa forma, pressionado, o seu torcedor reclamando com a campanha do time, vinha de goleada por 5-1 para a equipe da Ferroviária, mostrou um poder de reação, é verdade, na estreia, porque perdia por 3-1, acho que era para o Santo André, e foi buscar o resultado em 3-3, mas o São José não se apresentou bem, a gente viu ali os melhores momentos, teve uma ou outra oportunidade, mas foi mal demais o São José, hein, Bruno? João, perdão. Vieira, o São José não pode, passar o jogo todo contra o Juventus, que a gente reforça. Tinha tomado 8 gols em 2 jogos, e aí não importa, a gente sabe, que os times eles podem mudar, podem ter uma outra mentalidade e tudo mais, mas o São José, com o investimento que tem, jogando dentro de casa, não pode passar o jogo todo sem dar um chute ao gol perigoso, tirando aquele lá no final do jogo do Esquerda, que, por sinal, talvez o único ponto positivo desse jogo tenha sido a estreia do Esquerda nos profissionais, e mostra como essa garotada do São José pode ajudar, mas não pode ser a válvula de escape, não pode ser a esperança desse time, porque os garotos, eles não têm que entrar nessas horas em que tá tudo perdido, Eles têm que entrar, de repente, no jogo que tá ganho, um 2-0, entrar ali com 30, 35 do segundo tempo, para conseguirem jogar sem muita pressão. Mas talvez seja o único ponto positivo, essa entrada do Esquerda. De resto, realmente muito negativo. São José não pode tropeçar dentro de casa, e depois de 3 rodadas já fica aquela questão: será que o São José acertou na montagem do elenco? Não sei se é a hora de vaiar o time, mas é hora sim de cobrar, porque não pode deixar passar aí, a gente já vai para a 4ª rodada, e é jogo fora de casa, é jogo importante, O Osasco deu trabalho para o Taubaté, aqui em Taubaté, então de fato é um jogo muito importante esse jogo contra o Osasco, que caso a vitória não venha,
aí a gente pode falar que o São José está pressionado. Já está pressionado de fato, mas esse jogo vai definir de vez qual será a expectativa, a perspectiva do futuro do Marcelo Marelli. 2 pontos em cima do que você falou. Colocar os garotos para jogar, colocou numa fria. O esquerda foi bem aí, né? Ele entrou e deu esse chute perigoso aí no final do jogo, mas se você parar para pensar, o garoto realmente entrou numa fria, podia até queimar o garoto, né? Será que era hora de colocar o esquerda? Assim, o São José contava com o esquerda nesta Série A2. São José não jogaria a Copinha. O esquerda estava jogando o Campeonato Sub-17. De repente ele vai para a Copinha, vai muito bem e de repente quando o São José está perdendo o jogo, coloca ele. O São José não montou o elenco para disputar a Série A2 porque o esquerda, ótimo, a entrada dele é muito bacana, ele merece, ele é um jogador que tem muito talento, pode render muito ao São José. E tomara que vingue. Tomara que vingue, tomara que ele consiga jogar bem e vire o titular do time. Só que eu acho que isso a gente pode olhar assim como um certo erro de planejamento. É o esquerda que tem que entrar quando o time está perdendo? Eu acho que não. É verdade. E aí poderia realmente queimar o garoto, mas ao contrário do que poderia parecer, acho que só aumentou aí o prestígio do esquerda, porque ele realmente foi bem. Não mudou a história do jogo, mas pelo menos mostrou vontade, teve essa oportunidade para fazer o gol e quase fez a equipe do São José. Para o esquerda foi muito bom, mas poderia ter sido ruim, tem que ponderar esses dois lados. E sobre o Osasco Sport, que é o próximo adversário do São José, com certeza os 2 últimos jogos do Osasco Sport ele estava ganhando e tomou um empate no finalzinho, né? Então é um time perigoso, eu nem lembro se na primeira rodada que nós trabalhamos juntos na rádio, eu acho que o Osasco Sport também estava vencendo e tomou gol no finalzinho. Eu acho que foi isso, mas os 2 últimos com certeza, ou seja, não é um time qualquer, é um time para ficar esperto. E para a gente fechar, para depois a gente mostrar as tabelas aqui, João, você entende que o Marcelo Marelli está pressionado no cargo, depende do resultado contra o Sport, o Osasco Sport na próxima quarta-feira para permanecer no cargo, ou ele segue prestigiado pela diretoria da Águia? Eu acho que ele não depende do resultado contra o Osasco para permanecer no cargo, mas eu acho que ele depende para não ficar pressionado de vez. Até porque a única vitória do São José no campeonato não é um jogo que abrilhantou os olhos de todo mundo. Foi um primeiro tempo, 30 minutos de um primeiro tempo que o São José foi bem. O São José poderia ter ido mais, poderia ter ido melhor. Não jogou o máximo que todo mundo espera. Claro que ainda é começo, mas de fato, chegar à quarta rodada e o São José não vencer, ou pelo menos, Vieira, sendo bem aqui, até que pessimista, empatar o jogo, mas de uma forma que tenha jogado bem e tudo mais, se o São José jogar mal e não voltar com os 3 pontos, de fato, eu acho que o Marcelo Marelli fica bem pressionado para o jogo de sábado. É verdade. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro na rodada do final de semana, que foi a terceira rodada, né? No sábado tivemos 6 jogos, Inter de Limeira e Taubaté. O Taubaté estava ganhando o jogo até os 48 do segundo tempo com um homem a mais, hein? O Taubaté estava conquistando um baita resultado fora de casa com o Coelho de técnico. A Inter de Limeira empatou aos 48 do segundo tempo lá em Limeira. A Água Santa bateu o São Bento de Sorocaba, aqui entre aspas, né? O virtual rebaixado, esse São Bento, 3 jogos, 3 derrotas, vitória do Água Santa. O Grêmio Prudente também, sei não, hein? 2-2 contra o Osasco Sport, lembrando que o Osasco Sport estava ganhando o jogo no finalzinho, tomou gol de empate. Ituano e Ferroviária empataram 1-1, Sertãozinho e Votuporanguense 0-0, São José perdendo para o Juventus por 1-0, jogos do sábado, perdão. No domingo, o Monte Azul perdeu em casa para o Linense, o Santo André bateu 15 de Piracicaba. Jogos da quarta rodada, todos na quarta-feira, Juventus e Taubaté, Sertãozinho, Grêmio Prudente, Linense e Ituano, Votuporanguense e Santo André, São Bento e Monte Azul, 15 de Piracicaba e Água Santa, Ferroviária e Inter de Limeira, Osasco, Sporting e São José. Perdão, gente. Classificação do Paulista mostra, você vê que está tudo equilibrado. Água Santa líder com 6 pontos. Se o São José tivesse vencido o jogo, São José era no mínimo segundo colocado, junto com o Linense, ou junto com o Água Santa, enfim, primeiro colocado, só pelos critérios de desempate. Uma vitória por 2 gols de diferença colocava o São José na liderança do campeonato. Você vai ver que o São José, ali, ó, Água Santa, Linense, Ferroviária, Inter de Limeira, Sertãozinho, Ituano, Monte Azul e Votuporanguense, vira a tabela. São José aparece aqui, ó, 12ª posição, com 3 pontos conquistados. Ainda está tudo muito nivelado, muito empate na competição, por isso que deixa o campeonato nivelado. Já desde a segunda rodada, não tem time mais
100% de aproveitamento, ou seja, em termos de pontuação está tudo em aberto, não tem nenhum problema ainda em relação ao São José. O problema maior do São José realmente é a questão do futebol apresentado. Quarta-feira, 8 horas da noite, lá no José Liberati, tem Osasco Sporting e São José. Todos os detalhes para você na sexta-feira aqui no Hora do Esporte, que faz o primeiro intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte falando de basquete. Hoje o São José volta à quadra pela terceira partida seguida em casa dentro deste retorno do NBB 18. Nas duas primeiras, contra Paulistano e Cruzeiro, vitória da equipe joseense. Agora, o time do técnico Chris Ahmed, reforçado pelo ala norte-americano Dexter McClanahan, encara uma parada complicada. O time do Minas, atual quarto colocado com 81% de aproveitamento, mas que na última partida foi derrotado pelo Mogi, lá no ginásio Hugo Ramos. Esse Minas tem vários jogadores experientes, como o armador Ricardo Fischer, que já jogou aqui no começo de carreira e já era bom desde aquela época, os americanos Williams e o McCree, além do ala armador argentino, o Arengo, o ala pivô Rafael Rachel e também o pivô Paranhos, entre outros aí no seu elenco. Tem também o Fusaro, mais um jogador importante dessa equipe do Minas. A partida é hoje, 19h30, no ginásio Lineu de Moura, querido João. Chamou você de Bruno de novo, me perdoe. Vieira. Conversei tanto com o Bruno hoje na redação, que aí hoje eu tô com saudade do Brunão. Tá com saudade do Bruno na cabeça, mas ele está no interesse público no aqui nosso na coração. TV Câmara. E no nosso coração também, evidentemente. E tirando fotos por aí. Olha só, o basquete, Vieira, tá muito animado e o como é que tem que ser a balançadinha de cabeça? Dexter McClanahan, que você faz? McClanahan. Ah, entendi. Ele que fez 22 pontos no último jogo, né? Vieira, é o cartão de visitas, até trouxe isso na matéria, né? Então a torcida espera que ele repita atuações boas, claro, às vezes com menos ou mais pontos, mas chamando a responsabilidade. Ele prometeu isso, que chamaria a responsabilidade a jogador de jogos grandes, e o São José tem que aproveitar este bom momento, terceira partida dentro de casa, não importa se é o Minas, está mais para cima, enfim, São José tem qualidade para vencer. Sem dúvida alguma. E o McClanahan, como é que ele falou mesmo que era a pronúncia correta? Não lembro. Também não vou lembrar, mas para nós é McClanahan. McClanahan. Assim que é o som da vinheta do Dudu. É verdade, já está gravada, está eternizado a vinheta do McClanahan. Mas o detalhe é o seguinte, quando ele jogava no basquete cearense, né, hoje Fortaleza, basquete cearense, ele sempre foi um jogador que chamava a responsabilidade mesmo. Ele vinha, ele jogava de 40 minutos, ele jogava 35 no mínimo, e ele sempre deixava a sua média aí, 14, 16 pontos na partida. Um jogador que mantém uma média como essa, de 14 a 16 pontos por jogo, realmente é um jogador que todo mundo quer. E todo mundo, quando soube que McClanahan jogaria pelo São José, falou, olha, São José muda de patamar tendo esse jogador. E ele realmente é decisivo, a gente viu no cartão de visitas, mesmo ainda não tão entrosado ainda com o elenco do São José, foi lá e anotou 22 pontos, realmente chamando a responsabilidade, sem dúvida alguma. Baita contratação da equipe do São José e, de fato, aumenta o patamar da equipe. Falando um pouquinho mais do jogo de hoje à noite, meu caro João, o técnico do São José Basquetebol, Chris Ahmed, ele fala sobre a partida de hoje à noite contra o Minas no ginásio Lineu de Moura. Diz aí, Cris. É um jogo muito difícil, né? A gente sabe da qualidade do Minas, um time que há muito tempo vem brigando aí na parte de cima da tabela. O ano passado fez final do campeonato. É um time com reforços importantes para esse ano. Mas a gente sabe também que jogando em casa a gente tem que tentar manter o nosso favoritismo, né? Mesmo sabendo que eles têm essa capacidade de jogar bem em casa ou fora, mas dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, a gente precisa dar as rédeas do jogo e a gente tentar, dessa forma, levar o jogo até o final equilibrado para ganhar e manter essa boa fase que nós estamos no campeonato. Tá aí a palavra do Chris Ahmed. Obrigado, Cris. Obrigado ao Léo Lenz, sempre possibilitando aí a fala dos treinadores, tanto no vôlei quanto no basquete, jogadores também. Obrigado, Léo Lenz, por esse trabalho aí que você faz na assessoria de imprensa dos clubes. O Chris Ahmed, sabedor aí do poderio da equipe do Minas, está alertando, os americanos realmente fazem diferença. O Rachel também é outro jogador, como eu disse na abertura, que faz a diferença. Paranhos ali no garrafão, também é um jogador muito perigoso, além do Fischer distribuindo o jogo junto com o Arengo.
Flamengo. São José tem que ficar de olho. Jogo do primeiro turno entre as duas equipes foi pau a pau, 88-86 para a equipe do Minas, jogando lá na Arena Minas. Aqui, outra realidade, times mais encorpados, times um pouco diferentes, mais entrosados. A expectativa é de um grande jogo e, claro, a gente espera que o São José mantenha essa boa trajetória aí que vem tendo desde o final do primeiro turno, agora com o segundo turno também, João. É verdade, Vieira. O Cris sabe da dificuldade, mas sabe que o momento do time dele é favorável, né? A gente falou sobre o McClanahan, né? Que dessa questão de chamar a responsabilidade, você falou que muda o patamar do time e muda o patamar do São José em um momento que o São José é bem propício para mudar o patamar. Tem o Super 8 chegando, o NBB já passou do primeiro turno, então na hora que o Adiel não está à disposição, então é realmente muito importante esse momento. E é claro que o São José vai tentar agora dar o troco jogando no Lineu de Moura, porque a gente sabe que é muito difícil jogar contra o São José aqui e o Minas vai sentir isso hoje. Sem dúvida alguma. Matheus, coloca pra gente, por favor, a classificação do NBB, só a primeira parte. Tem o Flamengo líder, Franca em segundo, Pinheiros em terceiro. Pinheiros, campanha sensacional com o técnico Gustavinho. Gustavinho, técnico bom demais. Já briguei com ele, mas ele é um cara bacana, o Gustavinho de um modo geral, e um baita treinador, não tenho sombra de dúvidas disso. Minas, o quarto colocado, como eu disse na abertura, 81% de aproveitamento. Quinto é o Brasília, sexto São José, 66,7%. Briga de cachorro grande, jogo bom para você acompanhar hoje, 7h30 da noite, ginásio Lineu de Moura. Você, torcedor, tá de bobeira, vá prestigiar o jogo do São José Basquetebol logo mais lá no ginásio Lineu de Moura, tá certo? Meu caro João, pra gente fechar esse segundo bloco, falando agora do Joseense. O time segue se preparando aí para a estreia no Paulista da Série A4, que foi apelidada pelo Brunão, o Bruno Castilho, de Sulfitão 2026, hein? Que beleza! A competição começa no dia 30 de janeiro e tem previsão de término para o dia 10 de maio. Para o Joseense, a competição começa um dia depois, no dia 31, fora de casa, contra o Penapolense. Vamos dar uma olhadinha no caminho do Joseense. Pelo menos os primeiros jogos do Joseense dentro deste Paulista da Série A4. Estreia fora de casa, 19h30, lá em Penápolis, no Tenente Carriço, lá em Penápolis, repito, Penapolense e Joseense. Depois joga em casa contra a Inter de Bebedouro no dia 7 de fevereiro. Sai para enfrentar o Jabaquara, já fui no campo de Jabaquara lá, uma tristeza lá, hein? Joseense recebe o São Caetano, sai para enfrentar o Nacional, depois recebe o Araçatuba, depois sai para enfrentar o Taquaritinga, depois recebe o Colorado de Caieiras. Esta aí, os primeiros jogos do Joseense que se prepara para a disputa da Série A4, João. Tá certo, o Joseense que vai receber, vai mandar seus jogos em Jacareí, lá no antigo estádio Stavros Papadopoulos, que agora virou estádio, agora não, já tem um tempo, né? Estádio do Cambuzano. Então o Joseense, que é o time mais nômade. Quem é mais nômade? O Osasco, o Oeste, que agora é o Osasco, ou o Joseense? Eu acho que o Osasco vai ganhar porque ele mudou de nome. Apesar que o Joseense também já mudou, né? Mas vai receber os seus adversários em Jacareí, diferente do ano passado, quando recebeu em Taubaté. Série A4 com 16 equipes, todo mundo joga contra todo mundo na primeira fase, ou seja, 15 jogos. Os 8 primeiros já avançam para a fase direto de mata-mata. Quartas de final, semifinal e final. Os 2 primeiros sobem para a Série A3, os 2 últimos caem para a 5ª divisão paulista. A gente vai acompanhar e falar mais do Joseense aqui durante a semana, durante a nossa programação aqui no Hora do Esporte, que faz o último intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte, falando de vôlei. O time do São José, que na próxima quarta-feira, fora de casa, enfrenta o vice-líder Campinas, às 9 da noite, lá no ginásio Taquaral, teria renovado o contrato por mais uma temporada com o técnico, esse aí, ó, o Flavinho Tavares. Essa informação surgiu do blog do Bruno Voloc, jornalista especializado em vôlei, e esse cara, o Bruno Voloc, ele sabe muito bem das coisas do vôlei. Então, a diretoria, a assessoria de imprensa, divulgou que não se pronuncia sobre o assunto, não tem nada de forma oficial, mas se o Bruno Voloc falou, meu caro, vou chamar você de Bruno de novo, meu caro João, sem dúvida alguma, onde há fumaça há fogo, e o Bruno Voloc sabe bem, provavelmente o Flavinho deve ter o seu trabalho continuado aqui no São José. É verdade, lembrando que a primeira temporada do Flavinho, né, comandando um time de Superliga, né, na Superliga da primeira divisão, vamos se chamar assim, né, o trabalho, resultado nesse momento não é dos melhores. São José está lá embaixo brigando contra o rebaixamento, mas é fato também que o Flavinho
vai brigar para sair dessa situação e me parece, pelo que a gente pode observar, conversar com ele, um cara muito promissor, que entende bastante de vôlei. É uma aposta da diretoria, um cara para médio e longo prazo. Eu acho muito interessante e se realmente acontecer a informação do Bruno Volok, eu acho que é uma decisão acertada da diretoria do São José Vôlei. É verdade. E o técnico do São José, o Flavinho, ele tem o respeito dos companheiros de trabalho dele, os jogadores, inclusive alguns jogadores que são mais velhos de idade em relação ao Flavinho, né? Que às vezes acaba sendo muito complicado, mas não. Os jogadores respeitam o treinador independente da idade, então a gente sabe ali que o trabalho é muito forte na equipe do vôlei São José, os resultados não estão vindo, deveria de repente estar um pouquinho melhor, mas faz parte, o vôlei é coletivo. São José fez boas apresentações, não conseguiu segurar alguns resultados, teve vitórias expressivas, como por exemplo, contra o Guarulhos, fora de casa. A última em casa foi contra Suzano. Fato é, Vieira, que também o São José não entrou na Superliga prometendo ser campeão, né? Sim. Sabia que essa seria a condição e se conseguir se livrar do rebaixamento, tá feito o objetivo. Pois é, sucesso ao Flavinho, independente se vai continuar ou não, mas acredito que vai sim, porque, repito, o Bruno Volok, ele conhece tudo de vôlei, então a gente tem que dar os créditos a quem sai com a informação primeiro. Parabéns aí ao São José, se realmente essa notícia for confirmada, tá certo? João, para a gente fechar a hora de hoje, falando agora da terceira Copa Noel Moraes, a antiga Copa Norte de futebol amador, que aqui em São José dos Campos ficou apelidada carinhosamente, inclusive pelo Bruno Castilho, né? Que ele deu esse apelido, eu e ele demos o apelido aqui. O Brunão tá protagonista no programa hoje, hein? Então, por isso que eu falei, rapaz do céu. Pois é. A gente deu o nome aqui de Copa Capivara para essa Copa Noel, a terceira Copa Noel. Enfim, aconteceu a segunda rodada da fase de classificação, foram 6 jogos, 21 gols marcados, 3,5 a média de gols por partida. Vamos ver os resultados aqui no pique, meu caro Matheus. Grupo A, Unidos da Vila 2-1 em cima do Festa Linda. O Vila dos Amigos goleou o Frigorífico por 4-1. No grupo B, o Vasquinho perdeu em casa para o Cartel do Norte 3-2. O Freitas ficou no empate com o Bem Bolado. Pelo grupo C, a Vila São Geraldo perdeu em casa para o Bandeirante por 2-0, 2-0 também. O Trem da Leste venceu a equipe do Mempel, movimentando aí o futebol amador na zona leste de São José. Bons jogos, bons placares, 3,5 de média de gols por partida, hein, João, no pique. Tá melhor que a Série A2, Vieira. Vamos acompanhar a Copa Capivara, que rende bastante ao futebol amador da nossa São José. Perdão, eu tô com uma tosse hoje que água não resolve, enfim, mas tudo faz parte da vida. Amanhã, quarta-feira, estará melhor. João, um grande abraço pra você, a gente fecha o Hora do Esporte e volta na quarta-feira. Voltamos quarta-feira, Vieira, um prazer estar ao seu lado, um prazer inenarrável estar mais um Hora do Esporte. Tamo junto, até a próxima. Essa foi boa. Luizão, um grande abraço pra você, sempre bom tê-lo aqui no nosso Hora do Esporte, nosso soquinho maroto. Luizão, que sempre leva informação pra comunidade surda que acompanha o nosso programa. Nós vamos chegando ao final do Hora de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, João, o nosso querido Luizão e grande equipe, a gente volta na quarta-feira para te deixar muito bem informado sobre os assuntos esportivos da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até quarta. Tchau, tchau.